Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Estamos novamente aqui. Vim aqui fora no jardim, no ar, que tem uns bichinhos, mas faz parte. Faz parte da natureza, né? Faz parte das flores, tá cheio de flores do Hora pro Nobres, então tá cheio de abelhinha, de mosquitinho pequenininho. Mas faz parte. O importante é nós entrarmos aqui e passar a mensagem. E a mensagem que veio hoje, que entramos na Semana Santa, então vim desejar uma abençoada semana para vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uma abençoada semana, uma semana tranquila, em paz, de reflexão, de agradecimento, porque sim, precisamos mais agradecer do que pedir. Então nessa semana que sejamos gratos pela pessoa, né, pelo ser iluminado que veio aqui na Terra para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos guiar, que é Jesus Cristo. Que eu sei, se você está aqui, você acredita, você confia em algo maior. Eu confio, acredito em Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, nosso guia. E só temos que agradecer. E não pensar uma semana como uma semana de pesar, de tristeza, não. Pensar só no foco final da semana, né? Que é ver ele realmente como ele é, né? Pessoa que veio para nos ajudar, nos auxiliar, o nosso Salvador, nosso Mestre, e ver ele como luz. Então, que essa semana seja de muita luz na sua vida, na minha, de todos nós. Nosso planeta precisa de muita luz, as pessoas estão precisando de muita luz. Estamos passando por grandes movimentos, coisas que a gente às vezes não vê, mas as pessoas estão precisando de muita luz, de muita energia, de coisas boas. Então a gente tem que ser grato. Ao nosso redor está acontecendo muitas coisas. Então sejamos gratos porque temos, porque somos, porque podemos estar falando, andando, caminhando, ouvindo. Eu quis vir aqui fora porque dá para ver o canto dos pássaros, cigarra, a natureza. Isso é bom para nossa alma, isso é bom para o nosso espírito. Deus quer isso, que a gente pare e silencie, que a gente se conecte com algo maior. A natureza é isso, é o algo maior. Foi Ele que criou. Então, sai daquele barulho, né? Lógico, aqui do lado tem estrada, não tem como. Às vezes a gente vai acabar ouvindo, mas não dê foco no barulho maior. Dê foco no outro barulho. E eu dou foco nesse outro, que é o canto da cigarra, dos pássaros. É isso que a gente tem que dar o foco maior na nossa vida. E às vezes tem coisa na sua vida que tá um barulho, mas não é esse foco. É o outro foco, é o foco do interior nosso, né? Nossa energia. Então, que sejamos gratos, que possamos ter uma semana abençoada. E pense assim, não podemos deixar nosso mestre ter morrido em vão, né? Tudo que ele passou. E um beija-flor, que coisa mais linda. Então a gente tem que pensar assim, e as cigarras aumentaram o som. Olha só, tá vendo? A gente tem que pensar assim, ele não pode ter morrido em vão. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a sua história importa. O que você passou na sua vida importa. Então às vezes você acha assim, eu não tenho nada para falar, nada para ensinar. Tem sim. A sua história importa. A vida que você teve importa. As coisas que você passou, aquelas dores importam. Muitas pessoas precisam da sua palavra, da sua inspiração. Para que às vezes ela passou por aquilo e acha que é só ela. E não, todos nós temos desafios, todos nós. Estamos aqui porque temos desafios. Não podemos desanimar, não podemos reclamar. E sim só agradecer e ver o que essa situação, com esse desafio, eu tenho que aprender. E sim, a sua história importa, você importa. E só lembrar que Jesus não morreu em vão. Então, faça a sua história valer a pena. Às vezes não é numa live, às vezes pode ser alguém na rua que você encontra e você fala com ela. Ou um desconhecido que você nunca viu, mas ele precisa de um sorriso seu, ele precisa de um abraço, de um oi. Então toda a história importa, tudo importa. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Vocês que pararam um minutinho para entrar aqui, para ouvir, porque vocês importam.
Deus olha por vocês, Jesus olha por vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. E lembre sempre disso. Jesus não morreu em vão. Então a gente tem que pôr sim o que a gente sente, o que a gente precisa no mundo. A sua história importa, você importa. Deus, Jesus, olha por você. Independente do desafio. Lembrando sempre, todos nós temos desafios, todos. Então lembre sempre da roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, né, na roda gigante. Outra hora está aqui embaixo. Então é assim. Às vezes tem uma área da nossa vida que está um pouquinho mais aqui embaixo. A outra está mais lá em cima. A outra está... É assim. E a gente continua. A nossa vida é assim. Ela é uma roda gigante. Então a gente não consegue ficar em todas as áreas da nossa vida, lá em cima ou lá embaixo. Cada uma está no movimento. Às vezes a sua saúde pode estar mais aqui ou lá em cima. Ou o seu financeiro pode estar aqui ou lá em cima. Ou seu relacionamento com a sua família, com o seu marido, com a pessoa que você ama, ou com os seus familiares, está lá em cima ou às vezes está aqui. Então é tudo assim, parar e ver o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar nessa área. E aí buscar modelar quem conseguiu e quem conseguiu chegar lá, que conseguiu as 5 áreas redondinho. Gente, a minha também não é 5 áreas redondinho, viu? Também estou nesse processo. A gente também está nesse processo evolutivo. E a gente vai continuar, enquanto a gente existir aqui, a gente vai continuar nesse processo. Esse processo de evolução, ela é contínua, ela é direto. Não tem como. Por quê, gente? A vida não é retinha, não. Tanto porque retinho é meio difícil falar, mas o que está reto está morto, estagnou. Então, a nossa vida não pode estar assim, reta, morta, linear. A nossa vida tem que estar desse jeito. É assim mesmo. Um desafio aqui, um desafio ali, outro desafio lá. Imagina a roda gigante. Você está num carrinho. Cada carrinho está no movimento. É assim a nossa vida. Qual é o movimento que está? Esse carrinho tá legal. Vou olhar mais pro outro. E assim vai, sucessivamente. Agora, se o negócio ficar reto, linear, tá morto. E eu acredito que vocês não querem isso. Jesus não quer isso de nós. Ele quer que a gente esteja em constante movimento. Em constante movimento em todas as áreas da nossa vida. Tanto na espiritual, quanto na física, que é cuidar do nosso corpo, se exercitar, tomar bastante água. Relacionamentos com família, com os pais, com o cônjuge, com a pessoa que você ama, com os filhos. Então é assim, é um constante, não tem como. Não tem como tá tudo retinho, não, e não pode ser assim, tudo retinho. Às vezes no trabalho, estava com um desafio. E esse desafio é para te mostrar que às vezes você precisa subir de nível, precisa sair desse linear. Se tem uma coisa que te incomodando em algum ponto, se te incomoda, não é o outro. Aquilo que te incomoda nunca é o outro. Aquilo que te incomoda é o que você precisa melhorar. É que você precisa buscar conhecer. É que você precisa buscar ajuda. Então, incomoda não é o outro, é você. Aquele incômodo, aquela coisa que está te cutucando, falar, alô, vamos se mexer? Não tá bom? Então vamos se mexer? Porque não adianta ficar sentado em cima de um prego, reclamando, mas não levanta em cima do prego. Né? Então, se incomodou, se tá cutucando, se tá machucando, não é o outro. É eu que tenho que fazer a minha ação de sair desse lugar e buscar algo melhor, buscar conhecimento, buscar ajuda. Porque sim, nós não sabemos tudo. A gente precisa, às vezes, de um auxílio de uma pessoa para nos ajudar, para esse outro nível, para essa outra direção. Eu vou modelar, eu vou buscar ler livro, eu vou buscar ver ouvir o que aquela pessoa fez ou está fazendo. E eu gosto muito, vocês sabem, não vou deixar de falar isso. A gente modela quem? Jesus. A gente faz como? Lendo a Bíblia, lendo Mateus, lendo o apóstolo Paulo. Ele não foi um santo, mas olha quanta coisa ele deixou. Olha só. Então assim, temos desafios, todos nós temos, todos enquanto estamos aqui. Então a gente tem que honrar nosso mestre, nosso guia. E ele quer muito mais de nós, ele quer que nós nos mexemos,
que Ele quer que nós nos movimentamos. Ele quer que nós nos entramos em ação. Ele quer você feliz. Ele quer o seu bem. E como você faz isso? Olhando para todas as suas áreas da sua vida. Então eu cuido da minha espiritualidade com Deus. É meditando, é conversando, é lendo a Bíblia, é lendo... Porque, gente, já que veio, vamos falar. Porque às vezes, mas eu vou no culto, eu vou na missa, eu vou na... não sei. Mas uma vez na semana? E os outros dias? Jesus não quer só uma vez na semana. Então, por isso que sentar e se conectar com a natureza, ouvir o silêncio, olha o silêncio que ficou agora. Isso é conexão com o alto, é escutar o que ele tem para você. E se você perguntar, ficar em silêncio, ele responde. É só você silenciar a mente, deixar o barulho externo fora e silenciar. Então trabalhou a parte espiritual, que é a conexão, que é a meditação, né? Aí, cuidar da outra área do seu corpo, da sua vida, né? Da sua felicidade. Qual é? O seu corpo. Como eu faço? Aí eu faço caminhada, aí eu vou na academia, aí eu faço exercícios, aí eu faço... Então, é isso. Eu tomo bastante água. Então, você está olhando para o seu corpo. Então, você está olhando a parte espiritual, você está olhando para a parte do físico e o mental. Porque temos isso. Infelizmente, a sociedade está passando por muitas situações. E como a gente faz para cuidar da nossa mente? Eu falo que é inteligência emocional. Eu falo, Senhor, preciso buscar inteligência emocional todos os dias. E como eu busco? Lendo livros bons, livros que me direcionam o melhor fazer, por onde ir, ou mesmo assistindo coisas no YouTube ou lives de pessoas que têm essa inteligência, que têm esse conhecimento, e aí eu modelo essa pessoa, eu vejo como ela faz na vida dela. Então é isso, é buscar essa inteligência emocional. Precisamos ter essa inteligência, buscar. Eu falo que é orar e vigiar, e todo dia temos que buscar essa inteligência. E é nessa forma, lendo, buscando conhecimento, livros, porque não é fácil, né? Os desafios vêm de todos os lados, todas as partes, todos nós temos. Só que se a gente não ter essa maturidade, porque sim, né, a gente precisa buscar a maturidade. Então, é cuidar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo. Tenta na Bíblia e tudo se acrescentará, né? E todas as outras coisas se acrescentarão. Então não ande ociosos pelo dia de amanhã. Então vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Não ficamos ansiosos pelo dia de amanhã. O hoje pertence ao hoje, né? Amanhã, a Deus só. Nós não temos controle, nós não temos controle. O que a gente pode controlar? Eu não posso controlar nem uma live. Aqui eu abri a câmera, vim aqui conversar, falar com vocês. Mas eu não controlo quem entra, quem fica, quem sai. A internet, eu não controlo isso. Eu não controlo. Então a gente tem que soltar o controle. Eu falo muito que sabe o leite? O leite, quando a gente põe, né? O leite você põe pra ferver, se você fica olhando, esse danado não sobe, né? Agora vira as costas, pum! Então é assim na nossa vida, tudo a gente tem que soltar o controle, solta, deixa fluir. Quando a gente deixa fluir, ele sobe rapidinho, né? Às vezes até derrama, mas se você ficar do lado do danado, o danado não sobe, demora uma vida, e você vira as costas, então a nossa vida é assim também. Eu falo que é assim, a gente tem que pegar essas coisas como exemplo para nossa vida. É isso aí, meus amores. Estou muito feliz de estar aqui. Eu falo que toda segunda-feira é um dia assim de transbordo mesmo, sabe? É o que toca forte, o que vem para falar. E hoje veio forte que eu tinha que vir aqui fora, na natureza, escutar o canto da cigarra, dos pássaros, deixar o barulho lá fora e ficar aqui. Que é outra coisa, né? A energia da natureza. É isso aí. Desejo tudo de bom para vocês. São sempre uns momentos de reflexão. Conforme vai indo, a gente vai sentindo, vai fazendo mais movimentos, né? Mas é isso, gente. Não desistam.
A sua história importa, você importa, Deus olha para você, Jesus te ama e Ele não morreu em vão, Ele morreu para te ajudar, para te guiar, para te mostrar o melhor caminho. E o melhor caminho é seguir os seus mandamentos, seguir os seus passos. Se está difícil, entra no quarto, conversa com Ele, não precisa contar para os outros, conte só para Ele. Ele sabe de todas as coisas, só que Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir de nós. É isso. Então não deixamos que Ele tenha morrido em vão. Que possamos estar sempre em movimento, em constante movimento. E deixar fluir. Não ficar querendo controlar o leite, controlar as coisas. A gente não controla nada. Nada. A gente só agradece. Então, eu estou muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada. Eu já vou encerrando. Eu estou muito feliz. E a cigarra tá uma belezinha. Aumentou mais ainda o canto dela. Olha que belezinha. E fora é a paz que é. O verde, ó, os passarinhos cantando. Isso é muito bom, gente. Isso é alimentar nossa alma. Isso é alimentar nosso espírito. Às vezes você tá eu não gosto dessa palavra ansiedade. Mas essa crise que dá, esse negócio, na verdade é a sua alma falando, opa, vamos dar uma parada aí, vamos dar uma desacelerada, vamos pôr os pés no chão, pisar na terra, pisar na grama, ir pra natureza. É isso que a sua alma tá falando. Aí você entende que tem que tomar um remédio, você entende que tem que tomar, não sei. Não, gente. Tomar bastante água, se conectar, pisar na terra, na grama, tô aqui com o pé no chão. Literalmente. Porque a gente precisa descarregar essas energias acumuladas. E como a gente faz? Pisando no chão, na terra, na grama, o verde. É maravilhoso. Gente, tô falando assim, ó. Não tem tema, é só o que tá vindo. Então, eu falo, Senhor, que eu seja instrumento de vossa paz, do vosso amor, de vossa luz. Então, o que vem, a gente fala. E aí tá vindo isso. Então, obrigada novamente por vocês estarem aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada. Lembre-se, Jesus está com vocês. Escolhe o caminho dele, andar ao lado de Jesus. Não tem... É a melhor coisa que tem na nossa vida. É andar ao lado de Jesus. Ele não morreu em vão. Ele morreu para nos salvar, nos guiar, nos proteger. E você é amado por Ele. Nós somos amados por Deus. Isso, minha amiga Glória, isso mesmo, minha amiga, isso mesmo. Porque a gente lembra sempre nos momentos bons, porque é fácil, né? Nos momentos ruins é fácil. Ai, meu Deus, por que comigo? Mas quando tá tudo bem, eu não agradeço. Quando tá tudo bem, eu nem lembro, né? De agradecer. Gente, eu falo que acordou, agradece. Durante o dia, agradece. Antes de dormir, agradece. É gratidão antes, gratidão durante, gratidão depois. E tem que sentir, sabe? Mas sentir mesmo, sabe? Aquela coisa assim, ó. Quando você sente essa gratidão, minha filha, eu falo que a energia que a gente não vê, porque todos somos energia, tudo é energia. Deus vê e sente o que você está passando. É assim, minha amiga. Então, muito obrigada pela presença. Vim aqui para desejar uma excelente semana para vocês. E que Jesus seja o guia de vocês, tanto na felicidade, nos desafios. Vamos falar desafios, porque desafio todos nós temos. Aqui, todos nós estamos aqui, todos nós temos. Não sei qual é o seu, eu também tenho os meus. E a gente também tem que ter sabedoria e inteligência para lidar com os nossos desafios. É assim, bem. Todo mundo tem. Não acha que você vê uma coisa legal lá na internet, você fala, nossa, olha a vida dela. Você não sabe, gente. Você não sabe. Todo mundo tem. Às vezes a internet, ela mostra só o lado bom. O outro lado não mostra. Todo mundo tem desafios. Todos nós. Mas a gente tem que mente focada no bem, no propósito, na luz, no amor. E pedir sabedoria. E é nesse momento de paz, tranquilidade, que vai vir direcionamento. Com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. É só quando a gente silencia e para. Aí vem as respostas. É isso aí, amigos. Beijos a todos.
Muito obrigada. O que veio hoje nessa tarde de segunda-feira foi essas palavras. Que possamos ter sabedoria e entendimento. E se Deus nos permitir, segunda que vem, a gente volta aqui novamente. Com mais palavras de entendimento. Primeiro para os meus ouvidos, né? Primeiro para os meus ouvidos. A minha boca fala, mas primeiro tem que ser para os meus ouvidos. Obrigada. Obrigada, gente. Gostaria de saber como que faz para salvar, mas é isso aí. A gente vai aprendendo, que eu também não sei. Tchau.